Que os Simpsons tem mais de trocentos episódios, todo mundo sabe, sendo boa parte deles genéricos, o que não necessariamente seja ruim, mas também há aqueles episódios que marcaram o desenho, seja por ter uma boa história ou um personagem diferente. Nesse caso, o episódio O Inimigo de Homer possui os dois fatores. Esse episódio começa com o chefe do Homer assistindo a uma matéria na TV sobre um tal de Frank Grimes. Esse indivíduo teve uma infância difícil, teve que trabalhar desde cedo e se formar pelo correio, tendo uma vida triste e exaustiva. Sem pensar duas vezes, o Sr. Burns manda o Smithers contratar esse tal de Frank. Por quê? Bem, porque sim. Ao conhecer a usina, Frank conhece Lenny, Carl e, é claro, o Homer. Já de início deixa o Frank desconfortável com seu comportamento. Sendo um cara formado, inteligente e metódico do jeito que é, Frank vai ficando cada vez mais incrédulo com a forma que o Homer age trabalhando em uma usina nuclear. Pior disso é que no decorrer da trama, o Homer age cada vez mais como um idiota pra cima do Frank, chegando ao ponto do Frank se revoltar contra ele. Eis que numa tentativa de fazer as pazes, Homer decide chamar o Frank para jantar, mas quando ele chega, ele não consegue acreditar que um preguiçoso e idiota como o Homer simplesmente vive uma vida daquelas. Aqui fica claro a crítica do episódio, ou melhor, a sua mensagem. Frank é o oposto do Homer. Frank, assim como muitas pessoas da vida real, batalhou para se formar, conseguir um emprego e etc. Enquanto outros conquistaram uma vida muito melhor sem metade do esforço. Frank é frustrado porque não tem a vida que merecia. Não tem uma casa grande, uma esposa bonita ou filhos, ou as centenas de experiências que o Homer tem. O interessante dessa trama é que é compreensível o lado do Frank. Ele soa como o único personagem lúcido do episódio. Mas, ao mesmo tempo, o Frank também tá errado, porque ele simplesmente age como se o Homer fosse a culpa de todos os seus fracassos. Ele atribui ao Homer o fato dele não ter conseguido conquistar grandes coisas. Frank não decidiu mudar de vida após ter tido esse choque de realidade. O triste disso é que depois de todo esse rolo, Frank simplesmente coringa e acaba na loucura. Acaba se autofalecendo no fim, ao tentar imitar o Homer na frente de todo mundo da empresa. No fim, o Homer ainda estraga o seu funeral com uma piada. Nesse momento... muda de canal, Marge. Esse é o nosso Homer. Esse é o lado da sociedade que ninguém fala, pois vivemos em um mundo de Homers e Frank. Mas não podemos negar que o Frank também foi quem causou a sua própria desgraça, uma vez que ele preferiu humilhar o Homer do que mudar de vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Para mais análises, veja os vídeos sobre The Boys e Ben 10. Tenha uma boa tarde e uma boa noite.